aumento total de preço. Não é jornalismo de baixo. Você faz uma regra que você não consegue executar, e você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã de terça-feira, dia 1º de julho de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu estou rindo aqui porque você vê, né? Você fica um nada, né? Foi sexta-feira, quinta-feira a gente fez a nossa última live. E aí, como eu entrei numa mini férias, né? Digamos assim, pelo menos mentalmente, acaba que você esquece algumas coisas. Tem um falso frame que a gente chama aqui, logo que você coloca essa transmissão no ar, e eu estava ajeitando aí a câmera enquanto isso, mas não há de ser nada, não é mesmo? De qualquer maneira, bom dia a todos. Vamos lá, vamos falar sobre a possibilidade, aliás, os jornais hoje todos estão dando praticamente como certo que o Lula vai ao STF para discutir, tentar ressuscitar o STF e o IOF depois daquele atropelo sofrido lá na Câmara dos Deputados e depois no Senado, né, no Congresso como um todo. Né? Isso piora bastante, deve piorar um pouco, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês isso, mas deve piorar um pouco o relacionamento dele com o Congresso, mas parece que virou uma questão de honra, né? Não parece inteligente, mas vai saber, né? Cada um sabe do que sabe, né? E o que a gente sabe aqui é o que a gente vê. Não parece inteligente, vou mostrar para vocês, o PT aumentou a temperatura, né? Também com essa história e aquela narrativa de que não se quer cobrar imposto de rico, que só pobre paga imposto. União Brasil e o Progressistas, a Federação União e Progressistas, fez um vídeo em resposta, e vocês vão lembrar que eles são base do governo, né? Inclusive falando da quantidade de ministérios, eles são parte dos 40 ministérios do governo. Você vê que não está fácil para ninguém. Hugo Mota já se posicionou sobre isso, falou no próprio dia da decisão sobre o IOF, fez um videozinho, vou mostrar para vocês também, e também meio que ameaçou já aí, via colunas dos jornais, de que, quem sabe, se isso for para o STF, a candidatura de Nicolas Ferreira para a CPI, para a relatoria da CPI do INSS não ganha força, né? Você vê que cada um joga com a arma que tem, né? E vamos falar também um pouquinho sobre o Caged. Caged esfriou e os juros fecharam mais ainda. E vamos falar sobre o resultado do semestre. O Ibovespa tem o melhor primeiro semestre desde 2016. E o que isso quer dizer? Bom, vou falar para vocês que não quer dizer muita coisa, mas pelo menos deixa o pessoal um pouco mais otimista. Vocês sabem que eu sou um otimista com a Bolsa, principalmente, até falei isso ontem no Vaticinário. Aliás, quem ainda não acessou o Vaticinário de Sucupira, está lá no nosso esquina, sucupira.substack.com, as nossas previsões para o mês. Eu achei engraçado que alguém me respondeu desaforadamente no LinkedIn, porque eu divulgo isso, né, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. E alguém me respondeu desaforadamente que as previsões do mercado estão normalmente erradas. E é verdade, né? Eu nem sei por que isso tem que ser feito de forma desaforada. E a gente admite isso, a gente já falou isso algumas vezes, inclusive, falo da vergonha que passamos fazendo isso. Mas o que é isso, né? Esse exercício do vaticinário, ex-oráculo de Sucupira, esse é um exercício de análise de probabilidades. O que acontece? Se você for ficar esperando, e eu vou fazer esse preâmbulo aqui rapidinho, mas se você for ficar esperando as coisas acontecerem, você vai passar a vida esperando, porque as coisas estão sempre acontecendo. E o que você tem que fazer com os seus investimentos? Você tem que se posicionar, e você vai se posicionar de acordo com o que você acha mais provável. E aí, no começo do mês, da semana, do dia, você faz as suas previsões para como as coisas devem se portar, né, dada o nível de informação que você tem, dado o nível de conhecimento que você tem. Você vai acertar 100%? Claro que não. Nem é a expectativa de ninguém, né? Como dizia a música, a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção, e eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão.
Bonito, hein? Então tem isso, né? O vaticinário de Sucupira é isso, é o nosso exercício para tentarmos nos posicionar. Aliás, foi extremamente positivo esse último mês, vocês vão ver lá que eu coloquei erros e acertos, e foi extremamente positivo o que nós previmos, né? Erramos um que eu juro para vocês que eu fiquei muito chateado de errar, que foi a manutenção da Selic, né? Então, isso me bateu porque eu tenho um apreço muito grande por esse raciocínio de taxa de juros. Mas vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal que já chegou. A nossa querida Maria Lúcia, eu li antes, Maria Lúcia, que você está indo para Nova York. E alguém falou que vai ser um mês inteiro. Vou agora e só volto no início de agosto, exatamente um mês inteiro. Vamos sentir falta de você também, Maria Lúcia. Bom dia, amigos do chat. Também diz aí a nossa querida Maria Lúcia que estará em Nova York, né, na Big Apple. Big é só brasileiro que fala, viu, gente? Mas é Big Apple. Apple também não é exatamente o que o pessoal fala lá, que é Apple. Bom, Carmelina de Moura, bom dia, Rodrigo, bom dia, amigos do chat. Maria Lúcia dizendo para visitar os amigos aqui. Bom dia, pessoal, nosso querido Odirley, Lúcia Conag, Paulo Roberto, que é o nosso número 500. Paulo virou um assíduo frequentador desta esquina Sucupira, o que muito nos engrandece, meu querido Paulo. Carmelina dizendo aqui que o Lula ir ao STF não ajuda no caos político, no colapso econômico que vivemos no Brasil, faz isso e logo em seguida viaja de novo. É tipo isso mesmo que o Lula vai fazer. Cuidado aí, Maria Lúcia, que você pode encontrar ele por aí, a gente nunca sabe direito onde ele estará. A Letícia aqui lembrando que probabilidade não é exatamente matemática. E assim, às vezes, o que você pode fazer é melhorar o seu processo decisório, sempre. Né? Eu sempre cito esse exemplo, que é um exemplo de uma autora que eu esqueci o nome agora. Tem um livro muito bom sobre apostas, e que ela fala que você só pode tomar conta do seu processo decisório. Quanto mais robusto o seu processo decisório, melhor. Mas isso não garante para você um resultado positivo, qualquer que seja esse resultado. Né? Então, imagine o seguinte, né? O exemplo que ela dá é esse. Né? Imagine que você vai até um cruzamento com o seu carro, o sinal, né? O semáforo fica vermelho, você para o carro. Como tem que ser feito, certo? Você parou o carro, o semáforo abriu logo em seguida, você olha para um lado, olha para o outro, não vem ninguém, e você, então, já com o sinal no verde, avança. Quando você avança, vem alguém cruzando esse cruzamento, alguém furando o sinal ali na perpendicular e bate no seu carro. Você pensa, poxa vida, mas eu fiz tudo certo e você fez tudo certo. Isso garantiu o resultado positivo? Não, o resultado foi horrível. Então você não julga o seu processo decisório pelo resultado, e sim pelo processo decisório em si. O seu processo decisório foi robusto, o resultado foi ruim. Você poderia ter furado o sinal vermelho e nada acontecido, o seu processo decisório teria sido horroroso, mas o seu resultado teria sido bom, né? De certa forma. Mas é isso, chega de blá, blá, blá. Vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido Annie Duke. Muito bem, Marcos Eduardo, aí, excelente. Tá vendo? Por isso que eu gosto de vocês, né? A autora é exatamente essa, Annie Duke. Ex-campeã de pôquer, etc. Tá um livro... Aliás, os livros dela são muito bons, fáceis de ler, e eu acho que são grandes ensinamentos para como a gente pensa e lida com os resultados dos nossos processos decisórios, das nossas decisões, né? Às vezes, a gente toma ótimas decisões e os resultados são péssimos. Acontece. Assim como às vezes a gente toma decisões muito ruins e os resultados são ótimos. Mas a gente só pode controlar o nosso processo decisório. Pois bem, vamos lá. Falando sobre o processo decisório, eis aí o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí raciocinando, vou ou não vou ao STF, né? Coloco a pauta na mesa, como fez o Hugo Mota, ou não, né? Chamo o meu tio mais forte, Alex, me dá um help aqui, que o pessoal aqui não quis deixar eu jogar e eu sou o dono da bola. Depois de toda essa querela no Congresso Nacional que fez com que o governo fosse atropelado pelos parlamentares, principalmente ali na Câmara dos Deputados, 398 votos, se não me falha a memória, a favor, contra, não conseguiram nem 100 votos
para segurar aí aquele decreto do IOF, e o governo acabou ficando sem essa arrecadação de mais ou menos 10 bilhões. Mas as coisas não são tão fáceis, né? Você imagina o seguinte, agora o Lula decidindo, né? Segundo os jornais hoje, o Lula já se decidiu e deve entrar no STF para tentar ressuscitar aí o IOF, mas isso pode trazer consequências muito ruins, né? O nosso querido Hugo Mota, por exemplo, chegou a ventilar aí na coluna da Bela Megali, se não me falha a memória, no fim de semana, ou ontem, na coluna de ontem, se não me falha a memória, que talvez, né, o Nicolas Ferreira, por exemplo, pudesse ganhar a relatoria da CPMI do INSS, né? Será? Hein? Imagina, porque o Nicolas é, digamos, sem querer ser muito chato, estridente, né? Ele é muito barulhento, sabe como utilizar as redes sociais, sabe como se comunicar nessas novas mídias, é um oriundo dessas mídias, então ele entende muito bem esse jogo e pode complicar bastante a vida do governo. É claro que o Hugo Mota não é trouxa, também essas ameaças, né, elas vêm de cada lado. O governo, Jacques Wagner, líder do governo, já falou que ir ao STF é do jogo democrático, e a verdade é do jogo democrático, só que às vezes estamos exagerando, né? Parece que algumas pessoas no Congresso, inclusive, têm falado isso. Parece que o governo decidiu que não vai mais governar com o Legislativo, e sim vai governar com o Judiciário, que é algo que é chatinho, para dizer o mínimo. Mas o Hugo Mota chegou a dar alguns recados logo que votou o IOF e colocou ali no Twitter dele. Eu vou passar para vocês o vídeo com o nosso querido Hugo Mota falando um pouquinho sobre como foi esse dia de votação do IOF. E notem, eu só estou colocando esse vídeo por causa disso, notem que ele fala também o que foi feito de benéfico para o governo também entender que, né, a mão que dá carinho, né, também bate de vez em quando. Tivemos um dia muito importante para o país. Começamos votando o projeto de decreto legislativo que sustou o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa construção se deu de forma suprapartidária e com a maioria expressiva, a Câmara e o Senado resolveram derrubar esse decreto do governo para evitar o aumento de impostos. Além disso, aprovamos outras 3 pautas que eu julgo de muita importância. Aprovamos uma medida provisória que trata do Fundo Social para a Habitação. Serão 15 bilhões de reais para incentivar a habitação no nosso país, ajudando a gerar emprego, renda na construção civil. Na mesma medida provisória, estamos permitindo que o governo possa vender o excedente do petróleo. Isso poderá chegar a arrecadar até 20 bilhões de reais ainda esse ano para ajudar nas contas do governo sem aumentar impostos. Aprovamos também um projeto de lei que isenta as pessoas que ganham até 2 salários mínimos de pagarem imposto de renda. É uma medida importante que já está em vigor e que precisava a Câmara aprovar para que ela pudesse ser válida até o final do ano. E aprovamos também outra medida provisória que, de uma vez por todas, resolve o crédito consignado do trabalhador de carteira assinada. E é assim que nós vamos seguir trabalhando, sempre buscando ter uma pauta produtiva, uma pauta que dialogue com o Brasil, que fale para as pessoas que mais precisam e que a Câmara dos Deputados possa estar sintonizada com a população brasileira. Tá aí, vocês veem que o Hugo Mota, entre as coisas que ele está citando ali, tem aquele excedente de petróleo que, em tese, até falei sobre isso no Acordo Sucupira ontem, em tese, equaliza essa ideia do IOF, né? O governo pode prever essa arrecadação já na próxima avaliação bimestral e aí já diminui o tanto que precisa ser bloqueado. Essa matéria sobre o excedente de petróleo está no Senado e deve ser votada à urgência hoje, se não me falha a memória, e logo em seguida, então, pode ser aprovada pelo Senado também. O problema é que nessas idas e vindas do IOF, o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, resolveu engrossar um pouco mais o caldo e apostar ainda mais naquela estratégia antiga, né, do primeiro, segundo mandato do presidente Lula, que é dividir o país que é uma estratégia
de populistas em geral, né? Isso aconteceu com o Bolsonaro, isso está acontecendo com o Trump, aconteceu com o Lula lá atrás, com a Dilma, e agora o Lula repete a dose com essa história de que o Haddad começou com cobrar o pessoal que mora no andar de cima, e quando você ouve o pessoal falando na Câmara, né, os discursos dos petistas ou do pessoal aí da situação, ela é sempre no sentido de que, olha, é mais difícil o Saci cruzar as pernas do que a gente, que inclusive foi uma fala impressionante, o Saci cruzar as pernas do que a gente conseguir taxar ricos neste Congresso Nacional, etc. e tal. Então, o PT está apostando nisso e aí soltou esse vídeo que incomodou bastante gente no Congresso Nacional. Vou passar para vocês, como prometido ontem, no Acorda Sucupira. O governo Lula deu início a uma virada histórica na cobrança de impostos no Brasil. Quem ganha até R$5 mil não vai pagar nada de imposto de renda. Além disso, quem ganha entre 5 mil e 7 mil terá redução no desconto tributário. E para manter as contas equilibradas, o governo vai passar a taxar quem sempre pagou pouco ou quase nada: os super ricos. Bilionários, bancos e plataformas de apostas que pagam nada ou quase nada de imposto de renda vão passar a pagar mais. Porque imposto é necessário, mas justiça também é. Taxação BBB, bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Tá aí, e logo em seguida, né, isso obviamente incomodou muita gente, e logo em seguida a Federação União Progressistas soltou este vídeo em resposta também, como eu prometi para vocês que ia mostrar no Acordo Sucupira de ontem. Então, prestem atenção aí. O povo não aguenta mais carregar o peso de um governo com quase 40 ministérios. Um governo que aumentou as despesas, não para nós, mas para eles, a companheirada. E a gente carregando cada vez mais o peso nas costas. Estatais que só dão prejuízo. Agora querem passar a conta pra gente de novo, dizendo que estão do nosso lado, mas imposto, a gente sabe quem paga no final: os mais pobres. A violência é um peso, o preço dos alimentos um peso. E agora querem nos taxar ainda mais? O governo do PT devia tirar o peso das nossas costas e cortar o desperdício. A gente não se engana, tudo o que eles dizem é artificial. Até a inteligência das propagandas. Presidente, abra todos os sigilos de 100 anos. Esse dinheiro é nosso, dos pobres, não de vocês. Vocês vejam só como são as coisas, né? Até no texto, né, ele fala sobre tudo artificial, né? Inclusive os vídeos, né? Os dois vídeos são, obviamente, de inteligência artificial, e isso já dá um temperinho de como vai ser a eleição do ano que vem, né? Como você vê a velocidade que você consegue fazer isso com um orçamento pequeníssimo, né? Você precisa de uma pessoa que saiba mexer com essas tecnologias, e você consegue fazer vídeos de qualidade razoável, né? Que são esses dois vídeos aí, tanto do PT quanto da Federação União Progressista. Mas eu coloquei esses vídeos para vocês, né, além do comentário da inteligência artificial, para vocês verem que tem uma guerra de narrativas. Essa guerra de narrativas deve continuar. Como é que se diz? A transferência dessa discussão, que deveria ter acabado no Congresso Nacional, para o STF, não é um problema sério, não fosse a situação que está esse relacionamento do governo Lula com o Congresso Nacional. E isso pode ser, está lá no vaticinário, inclusive, lá no nosso esquinasucupira.substack.com, está lá no nosso vaticinário, que eu espero este mês de julho e até agosto que seja um mês de muita obstrução na Câmara e no Senado, de muita dificuldade
para o governo fazer andar as propostas que ele gostaria que andasse. Por exemplo, a proposta de isenção dos R$5.000 mensais, por exemplo, está parado. E o relatório seria apresentado na semana passada, mas não foi apresentado justamente por causa disso. O Arthur Lira já está com o relatório pronto, mas decidiu, em conjunto, obviamente, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, não apresentar o relatório para não ser contaminado por essa discussão aí mais complicada entre governo e oposição e até alguns partidos da situação. Tudo isso, né, embebido na piora da aprovação do governo Lula ou na não melhora, né, da falta de reação do governo no quesito popularidade que a gente tem visto aí em todas as pesquisas, né? Tem algumas que eu, sinceramente, não acompanho porque elas sempre dão o mesmo resultado, né? E deram tudo errado, então não faz muito sentido você continuar acompanhando, mas mesmo as que estiveram mais próximas aí dos resultados mais recentes, também dando que a popularidade do presidente Lula continua bastante complicada, né? Então, a expectativa agora é sobre se, né, o governo vai ou não judicializar essa questão do IOF, para então entender qual vai ser a reação do Congresso Nacional. Tá? Pode, claro, ir ao STF e o governo pedir, olha, a gente só está falando, mas deixa parado aí, demora para julgar e depois a gente vê, né? Isso também acontece, faz parte do jogo. Bom, no cenário econômico, o CAGED ontem apresentou um esfriamento, digamos assim, no mercado de trabalho, né? Veio 148 mil, vou até colocar aqui com vocês, compartilhar essa tela aqui, porque o CAGED veio um pouquinho mais baixo do que o pessoal estava esperando, e isso acabou animando bastante aí os juros, né? Então, vamos lá para o CAGED, aqui. Isso acabou animando um pouco aí o pessoal dos juros. A expectativa era de 179 mil vagas, eu até falei sobre isso ontem no Acordo da Sucupira, veio 148.990, isso fez com que os juros caísse até 30 basis points no dia, né? Os juros desabaram com essa notícia. Por que os juros futuros desabaram, se a Selic acabou de subir? Porque isso indica, né, para alguns no mercado, isso reforça o raciocínio de que você teria, então, mais espaço para cortar juros lá na frente, porque o aperto monetário está fazendo efeito, e qual é o efeito, né? Ele controla a inflação e controla a inflação pela desaceleração econômica, né? Então, você vai ter um pouco de contração econômica, o PIB começa a crescer menos ou até a reduzir, a ideia não é entrar numa recessão, mas você tem um PIB que perde força, o mercado de trabalho perde força, porque a economia está crescendo menos, então você vai ter um pouquinho mais de desemprego, um pouquinho menos de geração de emprego, né? E isso faz com que o mercado entenda que o aperto monetário, que a taxa de juros onde está fazendo efeito. É isso, difícil dizer, porque embora esse aí é o resultado de maio, né? A gente tem que lembrar que o começo dessa alta de juros foi lá em agosto do ano passado, então a gente teria que esperar pelo menos, né, é isso que normalmente está aí nos estudos do Banco Central, pelo menos 12 meses, né, de 12 a 18 meses, que é o lag, que é o atraso que a política monetária tem para se transferir aí para o mundo real, para a economia real, né? Então, é por isso que o pessoal se animou. Isso ajuda a Bolsa, né? A Bolsa subiu ontem 1,40 e tantos, a gente vai falar sobre isso também já. E também, né, ajuda a Bolsa por quê? Porque você empresta dinheiro com 5, 10 anos. Se o juro lá na frente, que é o juro futuro, está em queda, é sinal que você vai ter crédito mais barato, agora já, né? 30 vezes mais barato, por exemplo, para 2032, e isso ajuda as empresas a pegarem crédito, investirem e crescerem, né? Então, é assim que as coisas devem funcionar. E aí, como eu falei que já vou falar do Ibovespa, vamos falar do Ibovespa, porque o Ibovespa
teve o melhor primeiro semestre desde 2016. Vocês sabem que eu tenho falado isso já há algum tempo, né? Você tem aí alguns gatilhos, né? E eu tenho citado o trade Tarcísio, né? Que é como o pessoal está chamando isso, que é apostar mais no Brasil nessa troca de comando a partir de 2027, né? Na eleição de 2026. Por quê? Porque o Lula aparece cada vez mais fraco nas pesquisas de popularidades, o Lula está enfrentando cada vez mais dificuldades no Congresso Nacional, e isso é uma receita para você perder a eleição, né? Então, judicializar isso no IOF, lá no STF, também é ruim, porque perde ainda mais apoio no Congresso Nacional, e aí você tem ali 513 deputados, muito em breve 531 deputados, fazendo campanha, praticamente todos eles contra você, né? E isso, obviamente, é muito ruim para quando você está tão próximo de uma eleição como a gente está aí, há um ano do início das próximas eleições, praticamente, né? Então, se já tem, e você teve no fim de semana um evento na Paulista, que parece que foi meio esvaziado, mas mesmo assim tem um recado importante, que é uma fala do Jair Bolsonaro indicando que talvez ele não precise ser candidato, que ele não precise atrapalhar a eleição, e pode, né, a segunda vez já que ele fala que pode encaminhar tudo isso, esses votos dos bolsonaristas, ao Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, que até agora, obviamente, não disse que vai ser ou que não vai ser, até porque ele tem uma eleição ganha praticamente aqui em São Paulo e vai ter que arriscar tudo para ser presidente da República, né? Mas vai saber, vamos esperar para ver o que acontece. De qualquer maneira, deixa eu passar para vocês aqui, vamos falar um pouquinho sobre os resultados do semestre, e aí eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui a data correta, 28, 27. Aqui, ó, vamos lá. Opa. Tá aqui, ó. Ibovespa fechou o primeiro semestre com 15,45% de valorização, então nesses primeiros 6 meses, uma das principais, um dos principais, maior retorno, né, entre os principais ativos do Brasil. Até tem uma imagem aqui, vou colocar para vocês, que é um levantamento feito pelo Poder 360, e eu achei que ficou tão bem colocado aqui que é mais fácil para a gente. O Bitcoin subiu 14,88%, enquanto o Ibovespa, que é o quarto nessa lista, essa lista não está, eu estou olhando para a coluna semestre, não está organizada pelos maiores do semestre, sim pelos maiores no mês, né? O Bitcoin subiu 2,93% no mês, fechou o semestre em 14,88%. Você tem o Ibovespa aqui, ó, 15,44% no semestre, e o Tesouro Pré-fixado 2029, 13,04% no semestre, com 1,5%. Tesouro, eu falei isso para vocês, hein? O Tesouro Pré-fixado 2029 subiu mais que o Ibovespa neste mês de junho. Engraçado que o meu mês aqui dá 0,22, né? Mas para eles aí deu 1,50, 1,33 o Ibovespa. De qualquer maneira, Tesouro Pré aí 1,52 e 13,04 no semestre. Eu já expliquei como é que isso funciona. O que acontece? Você trava uma taxa aqui a 13, 14, vamos supor. Quando ela cai, você tem uma valorização do seu saldo, porque o seu saldo ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Como você está falando do juro lá de 2029, o que o governo faz com a Selic, o que o Galípolo faz com a Selic, aqui o Banco Central faz com a Selic, afeta lá, mas nem sempre da mesma forma. Como está fazendo um aperto monetário mais forte agora, dá chance para que lá na frente você baixe os juros, porque o mercado entende, que a economia vai sofrer o que tem que sofrer agora, e aí vai ter um juro mais baixo lá para frente, para você poder reacelerar a economia. Então, você aumenta o juro agora para controlar a inflação, a economia desacelera, e lá na frente, daqui a 1 ano, 2, você vai ser obrigado a cortar juros para que a economia reacelere. E é assim que funciona. Por isso, Tesouro Pré 2029, as taxas estão cedendo lá e você tem essa valorização de 13,04 no semestre, 1,52 segundo o Poder 360 no mês de junho de 2025.
E aí tem caderneta de poupança, índice de fundo imobiliário, o IPCA que ficou em 3,06, então você tem aqui um ganho real no Ibovespa de 12% e no Tesouro Pré de 10% praticamente, né? Fazendo a conta aqui mais de padaria, como diria o outro, sem ofensa aos padeiros. O IPCA 2035, 7,66, não andou tanto, mas olha isso aqui, ó, o ouro, 25,69. Vou até colocar para vocês aqui, ó, cadê meu gráfico do ouro? Tá aqui, ó, na minha conta aqui, ele tá dando 25 e... Cadê a tela? Tá aqui, ó, 25,42, 27,75 agora, porque, né, tá andando também o mercado agora e o ouro vai subindo 1,38, que também é um reflexo da perda de força do dólar, muita gente indo para o ouro, tá? Mas 25,42 nesse primeiro semestre. Se você olhar o petróleo, que é uma preocupação, o petróleo caiu 11% neste primeiro semestre também, a 67,91 mais ou menos agora, 66 mais ou menos, chegou a bater ontem, e deve ficar aí nesses 65 conforme a situação vá se resolvendo ali entre Israel e Irã, Israel e Hamas, e o Oriente Médio vá tendo alguma normalidade, com a Arábia Saudita aumentando a produção de petróleo ali na OPEP+. Então você tem mais oferta, uma economia que não está girando com tanta força, economia global, isso faz com que você tenha então o preço do petróleo um pouco mais baixo. Eu já vou voltar para o Brasil, mas só lembrando que ontem o S&P 500, que fechou em 6.204 pontos, e a Nasdaq, que fechou em 22.679, bateram máximas históricas e continua voando o mercado americano. E aí você vai falar assim, mas então eu devia estar lá, né? Nem tanto assim, né? Além do Ibovespa andar muito bem esse semestre, o real andou muito bem. Coloquei aqui, ó, um gráfico de dólar. O dólar teve a maior queda para o primeiro semestre desde 2016 também, quando caiu 19,94. Nesse ano, ele caiu até agora 12,18%. Então, o real se valorizou um pouquinho mais que isso, mas é mais ou menos aí na casa dos 13% que o real ganhou de força. Bom para a nossa querida Maria Lúcia, que está indo para Nova York com dólares que ela comprou mais baratinho do que se tivesse comprado no começo do ano. Não é isso, Maria Lúcia? É claro, já falei sobre isso, as pessoas perguntam sobre isso. Vou viajar daqui a 6 meses, compro o dólar agora, compro quando estiver indo. Compra sempre, né? Compra um pouquinho a cada mês até chegar a hora de ir para a sua viagem, né? De ir para o exterior. Que eu estou vendo uma pergunta aqui. Também não duvido, viu, Letícia, que daqui a pouco o PT vai para a STF discutir a Selic, né? Aí tem que fugir mesmo. O Wilson Júnior dizendo, Rodrigo, além de bolsa, ETFs, você sugere se posicionar em fundos imobiliários? Então, fundos imobiliários tem que ter bastante cuidado. Por isso que eu não falo muito de fundo imobiliário aqui. Tem que ter bastante cuidado. Tem algumas coisas em fundo imobiliário que são bastante estranhas, tá? Alguns fundos que são bastante estranhos. Então, é bom, não é ruim, não é um veículo ruim. É um veículo bom, principalmente para quem quer renda recorrente, porque paga ali aquele aluguel mensal, mas é importante você entender qual é o fundo que você está colocando seu dinheiro. O fundo imobiliário não é mau negócio, mas é só porque nas carteiras administradas, nas carteiras sugeridas do Esquina Sucupira, eu só coloco ETF até por regulação, para não ter muito problema com regulação. E não coloco nada de fundo imobiliário, mas a única coisa que eu tenho de alerta sobre isso preste atenção no que você está fazendo, aquelas dicas de sempre, né? Procure fundos que não sejam monoativos, procure fundos de gestoras que são mais conhecidas, isso evita problemas, né, outros, tem alguns que fazem 2 ou 3 fundos e um fundo investe no outro, meio que compra a cota do outro, e aí todo mundo compra o mesmo imóvel e se movimenta junto. Então, é só isso que eu estou falando para ter cuidado, tá?
mas vale um pouco de exposição, sim. Aí é o seguinte, Wilson, é o mesmo raciocínio, né, da Bolsa de Valores geral, assim. Se você tem juros em queda, né, que é a próxima discussão agora, já que a Selic bateu no teto agora definitivamente com os 15%, se você tiver um juros em queda, o IFIX, né, tende a performar bastante bem, que é a mesma coisa que acontece também com o Ibovespa e com o índice de Small Caps. Eu não sei nem se eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Se pegar Small Caps, também valorização aqui de 26,43, inclusive um pouquinho acima do Ibovespa nesse primeiro semestre. Por quê? Né? Small Caps são aquelas empresas menores na Bolsa, mas como elas estão, em tese, no estágio mais primário, assim, digamos assim, são empresas mais voltadas para crescimento ainda, então, em momentos de ciclicalidade, digamos assim, mais positiva, tendem a performar melhor, né? Tendem a performar bem. Então, não seria isso, está lá na nossa carteira sugerida, na primeira vez que eu falo de índice small, que está na carteira agressiva, se não me falha a memória, não sei se está na moderada também, eu falo justamente sobre isso. Tomando como uma verdade de que a gente vai ter um mercado de renda variável mais ativo daqui para frente, em função de todas essas mudanças que a gente tem falado, e aí small caps, e FIX e Bovespa são boas saídas, né, para tudo isso, né, para você capturar um pouco de rendimento aí nesses próximos meses, tá? E, lembrando, estamos aí nos últimos momentos com tesouros pré-fixados, né, ou papéis pré-fixados ainda gordinhos, com uma chance boa de terminar esse ano aí, que está com 13%, por exemplo, no pré-fixado de 29%, terminar o ano para lá de 25%, 26%, conforme as coisas vão andando e a gente vai tendo um pouco mais de visibilidade sobre o que está acontecendo, principalmente com os juros, né? Ontem eu via, só para fazer um gigante parênteses aqui, ontem eu vi um comentário do Fábio Konzuki, da Asa Investments, que está no LinkedIn, inclusive, se vocês quiserem procurar lá depois, e ele está falando do juro neutro, né? Ele fala, olha, o Banco Central assumiu que o juro neutro é 5%, né? Segundo o relatório de política monetária divulgado agora na semana passada. Qual é o problema de ser 5%? Se você está com juro neutro de 5%, mais inflação de 5%, você tem um aperto monetário bastante grande, né? Sobra 5% aí, mais ou menos, de aperto monetário. Então, o Banco Central estaria muito mais próximo de iniciar os cortes do que o mercado está precificando agora, que é a partir de 2026 e que também é o que o Galípolo tem tentado manter aí nas conversas, né, nas falas dele. Mas tudo isso vai ter que ser calibrado nas próximas reuniões do Copom, né? De qualquer maneira, ele tem lá um juro neutro de 8%, né, que algumas pessoas acham um exagero. Eu não sei nem me posicionar sobre isso, e o mercado tem, em geral, aí um juro neutro de 6%. O juro neutro é aquele juro em que, naquele nível, você nem acelera a economia e nem desacelera a economia. Por isso que ele é neutro, né? E aí, para calcular isso, onde estaria a Selic, é mais ou menos somar a inflação esperada com, ou a inflação corrente, depende do cálculo que você vai fazer, com o juro neutro. Se você tem inflação de 5, mais juro neutro de 5, a Selic a 10 não seria nem restritiva e nem promoveria assim, um relaxamento monetário. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Bom, só terminando aqui, então, hoje... Ontem teve um movimento interessante aqui na Bolsa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês rapidamente, que me chamou a atenção e eu fui ver o que aconteceu, porque ontem eu estava às voltas com o nosso vaticinário e não acompanhei tão de perto assim o dia, né? E aí você tem aqui não está, porque a Tecnisa não faz parte do Ibovespa, mas a maior alta ontem da Bolsa foi Tecnisa, que subiu 40%. E por quê? Porque saiu um memorando de entendimento de venda de alguns terrenos da Tecnisa para a Cyrela e o mercado gostou bastante. Além disso, saiu ontem uma elevação do
das perspectivas aí para a Vibra e Ultrapar. Ultrapar, inclusive, está aqui, 4,03% de alta ontem. Ultrapar saiu de underweight, né, que seria venda, para neutro, segundo Morgan Stanley, e Vibra saiu de equal weight, que é neutro, para overweight, né? Vai performar melhor do que o índice. Né? Essa que é a ideia, né? Overweight é isso, você deveria ficar overweight. E aí, só para desenhar um pouco mais aquela história do juro e do CAGED, como é que as coisas se conversam, como é que tudo isso conversa com a Bolsa, o CAGED mais fraco indica que, né, para alguns, indica que o aperto monetário já está fazendo efeito. Então, a gente vai ter um relaxamento monetário muito em breve. Quais são as empresas que acabam se dando melhor quando isso acontece? Empresas alavancadas, porque a dívida fica mais barata, mas mais que isso, empresas de consumo cíclico, porque daqui a 1 ano, 2, você vai ter uma força no consumo, né? Você vai ter um impulso maior no consumo com juros mais baixos. Além disso, você tem o governo Lula como um todo, que é um governo que, acuado, deve optar por mais populismo. E mais populismo é crédito dirigido, né? Esse crédito subsidiado, né? Então, mais linhas de crédito para impulsionar o consumo. Não por acaso, ontem, MRV subiu 7,60, Magalu 5,91, Asas, que é aquela da moda, né? 4,70, Ultrapar 4,03, Energisa 3,87, Sabesp aí já pega utilities, mas aqui, Vivara 3,25 e por aí vai. Então você pega aqui consumo discricionário, cíclico, né? Com forte alta para fechar o Ibovespa de ontem a 1,45, se aproximando novamente dos 140 mil pontos, que seria um novo recorde, né? Então, é basicamente isso para hoje. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar aqui. O dólar caiu, fundo imobiliário vai dar calote no futuro. Pode ser, difícil dizer, mas pode acontecer também. Cristina Cunha, bom dia. Rodrigo, não esquece de deixar o contato. Sim, a minha consultoria de investimento, o contato está na descrição desse vídeo, tá bom? Tem um link ali para você conhecer o escritório, chama Rota Capital. E para falar comigo também, se precisar de uma consultoria profissional. Maria Lúcia tem que ir agora, deixa o abraço. Boa viagem, Maria Lúcia. Mande notícias para a gente lá de Nova York, beleza? Bom, dado isso, eu acho que eu posso, né, terminar, não é isso? Então, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Na quinta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre a MP 1303, que é a MP que tenta recuperar parte da arrecadação perdida com o IOF, né? E que vai sofrer um lobby forte porque o pessoal não quer aquela taxação de 5% em LCA, LCI, mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhe com uma convidada que eu revelo para vocês amanhã, tá bom? Então, sim, esqueci, Maria Lúcia, que bom que você lembrou dos 1000. Wilson, pode perguntar, velho. O melhor desse programa, que eu digo que o YouTube, eu sempre gostei de rádio, né? Mas o que eu digo que o YouTube é melhor ainda que o rádio é que você pode falar na hora, né? Não preciso. Olha, agora tem alguém me ligando e aí para tudo. Né? Vocês vão colocando aqui, conforme vai aparecendo, a gente vai incorporando. Esqueci de falar, inscrevam-se no canal se você ainda não é inscrito. Para participar aqui do chat, precisa que você esteja inscrito, só inscritos podem falar aí no chat. Ative o sininho e deixe o like, tudo isso é importante para que esse conteúdo ganhe ainda mais visibilidade nesta selva que é o YouTube, beleza? E se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui no comentário, na descrição desse vídeo, estão todas as minhas redes sociais, inclusive aí a minha consultoria de investimento. E também não esqueça de assinar o esquinasucupira.substack.com, que é onde a gente concentra tudo que a gente produz aqui no Esquina Sucupira. As lives, podcasts, newsletters, entrevistas e tudo mais. Beleza? Então eu vejo vocês, ouço vocês me ouvem amanhã no Acorda Sucupira e a gente se vê na próxima live do Esquina Sucupira na quinta-feira às 7h30 da manhã. Até lá, força Sucupira! Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é jornalismo de candidato. Você pode uma regra, você não quer saber, tá?
arcabouço fiscal.